por você, família, ter atendido o convite dos seus irmãos, dos seus filhos, dos seus pais, para você estar aqui. Baixa um pouquinho o som, irmão, por favor. Para você estar aqui, ok? Então, você família, você mãe, você irmão, você tio, cunhado, seja muito bem-vindo, muito obrigado mesmo por sua presença aqui no culto da família da nossa igreja. Nós colocamos um carro divulgando que hoje era culto da família, e nós divulgamos dizendo que domingo é o dia da família, é o dia da família pegar os seus filhos e levar à igreja, não é? Eu me lembro quando eu era criança, domingo era um dia sagrado, né? Era dia do pai e da mãe. Eu tenho 44 anos, então talvez você se identifique comigo. Era dia de comer macarrão, né? Comer macarrão Fortaleza. Não era qualquer macarrão, tinha que ser macarrão Fortaleza. Qualidade com certeza, né? Era o slogan da empresa. Então a gente comia macarrão Fortaleza dia de domingo. Era uma coisa muito linda. Não tinha nessa época trabalho dia de domingo. A família era muito respeitada. Era uma coisa linda na nossa nação há, 35, 40 anos atrás. Era assim que acontecia. Então domingo sempre era dia de festa, não é? Quando era possível, mamãe matava uma galinha. Quando as galinhas acabavam, não chupava o dedo, mas dava tudo certo. Porque o que importava era a família estar juntos, não é verdade? Era a família estar junto. Então, assim, eu fico com o coração cheio de alegria de você, pai, de você, mãe, estar aqui. E eu gostaria muito que isso se tornasse um hábito, que os pais ensinassem o caminho da casa de Deus para os seus filhos. Um hábito, construção. A Bíblia fala que se nós inculcarmos, olhe só a expressão que a Bíblia fala, inculcar na cabeça da criança as verdades de Deus, quando ela crescer, não vai se esquecer. Hoje nós estamos muito preocupados com os nossos filhos, né? É uma preocupação tão grande em função da loucura do mundo que estamos vivendo, ao ponto de existirem jovens casais que dizem assim: eu não quero ser pai, não quero ter filho para colocar nesse mundo louco, não é? Então muitos pais jovens estão pensando: cara, eu não quero colocar um filho nesse negócio porque está muito doido o mundo. Mas sabe, queridos, o modo como a Bíblia diz para a gente salvar os nossos filhos é inculcar as verdades de Deus no coração da criança, porque quando ela crescer não vai se esquecer, e aquelas verdades que você vai instruir vai guardar o coração dela e vai guardar a vida daquele ser humano que você colocou no mundo. Estão comigo? Então a principal responsabilidade de pai e de mãe é ensinar o caminho de Deus para os seus filhos. Eles não vão se esquecer mesmo quando estiverem grandes, ok? Então sejam realmente muito bem-vindos e que esse se torne um hábito da sua vida. Nós estamos hoje, terminamos 3 dias de conferência nessa igreja. Tivemos uma conferência pró-criança, em favor das crianças, não é? Estimulando a igreja, estimulando as pessoas a que cuidem de crianças, a que se envolvam no cuidado com crianças. E foram dias de muitas emoções. Esses dias eu estou aqui, Davi ainda vem com essa arrumação aqui no final, né, de quebrar o coração da Milena e o nosso também. Então é emoção em cima de emoção. Tivemos muitas emoções nesses dias de conferência das crianças. É muito lindo, é um universo. Eu lancei o convite para a igreja para que todos estivessem aqui. E me parece que a leitura de alguns foi assim: bom, eu não cuido de criança, então não diz respeito a mim. E muitos acharam que não deveriam estar aqui, não era bom que estivesse aqui. Te digo, você perdeu muita coisa. Porque a conferência trouxe muitas revelações, muitas instruções preciosas para nós, consciências que nós precisamos ter acerca de nossas crianças, acerca de nós como pais, acerca das crianças e a responsabilidade da igreja, acerca da importância da criança na igreja, da importância da criança na sociedade. E uma das coisas que ficou bem destacado, é que ninguém está olhando para a criança. As crianças são órfãs de pais vivos, pai e mãe vivos, crianças órfãs.
Os pais, a pesquisa que o nosso professor, tivemos 2 professores convidados, homens muito bons. Pra você terem noção do nível do nosso professor, ontem eu conversando com ele, o cara tem 2 mestrados. Então nós trouxemos um especialista. Quando eu digo que os nossos mestres que iam ensinar aqui iam ser especialistas, eu estava falando a verdade. Ele é especialista com formação em Canadá, no Canadá, formação aqui no Brasil, de mestrado e de graduação. Então, assim, um homem muito habilitado, já um coroa, com muita experiência. E uma das informações que ele trouxe para nós é que as pesquisas indicam que hoje as nossas crianças, estão passando em torno de 7 horas por dia no celular. Olha que coisa. 7 horas no celular. O celular virou, ou a internet virou o babá dos filhos. Então, assim, eu quero que o menino se aquete, coloca o celular para ele se distrair, fica por ali, não me dá trabalho, esquece de mim que eu não existo, né? Fica por aí. Então, o que a gente tem percebido que as crianças estão órfãs. Ninguém quer cuidar delas, nem os pais. Vocês estão comigo? Então, os pais não cuidam dos seus filhos. E como é que eu digo cuidar? Cuidar é andar com ele. Por exemplo, a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Uma coisa interessante é que a expressão não é assim: ensina a criança o caminho. Não, não é assim. Ensina a criança enquanto você está no caminho com ela. Você compreende? Aí o que é que nós pais fazemos? Nós ensinamos o caminho. A gente diz: isso é certo, isso é errado, isso não pode, você, e aquilo, não sei o quê. É assim, a gente ensina o caminho, mas não é assim que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é: anda com ele. Vive com ele, chama ele para perto, para que ele te veja e faça como você faz. Então não é dizer para fazer, é fazer e ele te seguir. Você compreende? Então olha que coisa linda, queridos. Eu estava dizendo aqui, foi uma de minhas falas na conferência, eu estava dizendo que barata faz menino, cachorro faz menino, gato faz menino, rato faz menino, jumento faz menino. Nós fazemos menino. Mas a questão não é fazer menino, é ser pai dos meninos. Vocês estão comigo? O que eu quero dizer com isso? Que até os animais mais insignificantes fazem menino. E nesse sentido, nós não somos diferentes deles. Quando é que nós nos tornamos diferentes? Quando nós nos tornamos pai. E como é que nós nos tornamos pai? Ensinando no caminho a caminhar. Não é ensinando o caminho, é andando e chamando ele para perto. E à medida que ele vê você, ele segue os seus passos, sem problema. Eu vi uma outra coisa que o professor conversou comigo em particular. Ele disse assim: pastor, o senhor sabe qual é a diferença de um filho de uma pessoa que está na igreja para um filho de uma pessoa que não vai para a igreja? Eu digo: qual é, pastor? Ele disse: bem, o menino que não está na igreja, ele leva surra, correto? Correto. Pois bem, o menino da igreja também leva. O menino que não é da igreja, ele não tem a presença dos pais. O que está na igreja também não tem. Quando então a gente começa a lançar um paralelo, qual é a diferença do filho de uma pessoa que se relaciona com Deus para o filho de uma pessoa que não se relaciona com Deus? Sabe qual foi a diferença no final? É que o filho da pessoa que vai para a igreja, ele é cheio de moralismos, é cheio de regras rigorosas, e o outro não tem. O outro pode fazer o que ele quer e tal. Então o que sobrou no final dessa prosa toda foi que o menino só tem uma ruma de regra para seguir, mas não tem o pai do mesmo jeito que o outro não tem. Estão comigo? Então, o que é que tornaria diferente um pai e uma mãe que frequentam uma igreja? É que eles sejam presentes na vida dos seus filhos. É que eles entendam que o investimento mais importante na vida não é carro, não é empresa, não é negócios, não é finanças. O investimento mais importante na vida é gente.
É gente, são pessoas. Então, se eu invisto em tudo, eu tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo para os meus filhos, eu estou vacilando e vacilando feio. Aí você diz, pastor, mas eu ainda não sou pai, mas você vai ser. Eu tenho certeza que durante a sua vida você não vai querer ir virgem para o céu. Ó Jesus, me recebe no céu. Nunca desfrutei de uma mulher, nem de um homem, aleluia. Que castigo terrível. Tenho certeza que você vai querer experimentar uma relação íntima antes de morrer. E deixa eu te dizer, não é a cegônia que traz bebê, é essa relação. Então há uma possibilidade muito grande de que ao longo da sua vida você se torne pai. E uma vez se tornando pai, você precisa entender que o maior investimento da sua vida é em pessoas, é em gente. Estão comigo? Então, observe só a diferença que a gente tem que fazer. Não é brigar com a pessoa. Existem pais, por exemplo, que são da igreja, que estão tão preocupados em enfiar a Bíblia goela dentro dos filhos. Você tem que ser crente, você tem que não sei o quê, blá, 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 blá. E a criança tem nojo da igreja. O menino tem nojo da igreja, quer tudo menos igreja. Por quê? Porque o que ele quer é a presença do pai e a presença da mãe. A igreja é o caminho que ele vai aprender junto com você, porque você vai, e aquilo é importante para você. Você compreende? Ensina a criança chamando ela para perto, e ela vê você fazendo e faz a mesma coisa. Nós vimos essas coisas na conferência, e isso ficou bem claro, bem batido, bem esclarecido, e eu espero que isso fique conosco também, ok? Então, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje é a visão de Deus para os nossos filhos. Fale comigo assim, a visão de Deus para os nossos filhos. Eu quero ler com vocês Isaías 44, versículo 3 e 5. Está na ponta da agulha, hoje nós temos ali um especialista. Rapaz, nós estamos agora só especialista. Vamos, olha aí. Rápido, violento. Vamos ler comigo, Isaías capítulo 44, versículo 3 a 5. Diz assim, porque derramarei água... Não, vocês leem, fica mais bonito, vai lá. Pode ler. O que mais? Cadê, Vaz? Terminou? Vai dar certo. Ainda tem mais. Amém. Então, observe só o que está dizendo esse texto. O Senhor diz assim, porque eu derramarei sobre o sedento. Eu derramarei sobre o sedento. Ou seja, Deus vai derramar sobre o pai e sobre a mãe que tem sede dele. Então, se eu quero desfrutar da visão que Deus tem sobre os meus filhos, isso precisa começar comigo, papai e mamãe. Ok? E qual é o princípio que o Senhor diz? Ele diz, se você tiver sede de mim, eu derramarei abundantemente sobre você. Rios sobre a terra seca. O que é essa terra seca? São aqueles filhos que você olha e diz, está tudo perdido. Deus está dizendo, se o seu coração tiver sede de mim, eu derramarei água sobre você. E não só sobre você, sobre a terra seca da sua família, da sua história. Mas o que é que desencadeia, o que é que atrai o derramar de Deus sobre a vida da família? É que tenha sede, é que eu deseje, é que eu queira. Uma coisa que Deus faz conosco, irmãos, Deus não invade a nossa história e a nossa família se nós não pedirmos. Estão comigo? Deus não fará. Existem pessoas que dizem assim, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Deixa eu te dizer, não vai acontecer. Tem um monte de coisa que é vontade de Deus que não acontece, porque para acontecer tem que ter uma resposta da minha parte. Então não é porque Deus quer que vai acontecer. Eu tenho
que fazer algo. O Senhor disse ao sedento, ao que tem sede, e isso depende de mim. Eu ter sede de Deus, eu querer Deus, eu desejar Deus, eu chamar Deus, eu atrair Deus. Estão comigo? Então como é que os rios de Deus vão ser derramados sobre mim e sobre os meus filhos, se eu tiver sede do Senhor? Ele disse, eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. O Senhor está falando, eu derramarei meu espírito sobre os teus filhos. E tudo isso começou em quê? Quando eu, pai, comecei a ter sede do Senhor. Eu derramarei meu espírito sobre a tua posteridade. Aí ele disse, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isso é sobre os teus netos. Derramarei do meu espírito sobre os teus filhos. E farei com que os teus netos desfrutem da minha bênção. Tudo isso começou como? Quando os pais tiveram sede de Deus. E começaram a buscar a Deus e clamar a Deus acerca da sua família. E o Senhor disse, eu vou derramar água abundante e bênção sobre eles por causa da sede do teu coração. Irmãos, eu digo aqui que você, sempre digo assim, que você é o pastor da sua casa. Aí você diz, mas eu não sou nem crente. Não importa, você é pastor da sua casa. E eu te dou um conselho, não deixe pastor estranho cuidar conta dos seus filhos. Vocês estão comigo? Porque as minhas ovelhas eu não dou para ninguém, vocês estão comigo? A minha ovelha é minha, irmão. Imagina só se você tivesse um rebanho de ovelhas daquelas bem gordas, bem maravilhosas, e alguém chegasse e dissesse, vou levar. Você ia deixar? Então por que você deixa gente fácil levar a sua família? Tem gente que está... Pode levar. Não pode não. É o meu rebanho, é a minha ovelha, sou pastor. E a minha função como pastor é usar o meu cajado para afugentar os inimigos. Aliás, eu ia usar a expressão cacete, mas não vou usar não porque fica feio. A minha vara, né? Mas se a gente estivesse no Ceará, a expressão é cacete. Lá em Jerusalém, o pastor usa um cajado e uma vara. Mas a vara para nós não diz muita coisa, para nós diz o quê? Cacete. Então o que é que o cearense tem? Tem um cajado, que é aquela vara que tem um arco no final, e tem um cacete. Para que é que serve a vara? A ovelhinha ficou presa num determinado lugar, ele usa o cajado, que tem uma curva, e puxa ela para perto. Está em perigo, ele puxa. Agora, quando vem o lobo, quando vem o inimigo, quando vem o perigo, quando vem o cachorro brabo, quando vem a raposa, quando vem o diabo, o cão que seja, o que é que ele vai usar? Cacete. O que é que eu tenho para o cão? Cacete. Porque eu sou o pastor da minha família. Queridos, que coisa linda. É assim que o Senhor vê você. Ah, mas eu não sou crente, não quero saber. Se você é crente, você é pastor da sua casa, você é pastor da sua família. E não é qualquer um que vai chegar na sua família e invadir e tomar e levar para si. Não, meus filhos são meus, minha esposa é minha, ninguém tasca. Estão juntos? Então, o Senhor disse, eu derramarei meu espírito e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como se fosse uma erva, como salgueiro junto de ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor. E aquele se chamará o nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor. E sobrenome tomará o nome de Israel. Talvez você não fique bem claro isso aqui que eu estou lendo para você, mas eu vou dizer o seguinte. Porque você, pai, e você, mãe, tem sede de Deus, o que vai acontecer é que os teus filhos vão desejar Deus também. Outra coisa que nós conversamos na conferência, isso foi conversa em particular. Eu estava conversando com um professor e dizendo assim, uma coisa que eu acho incrível é a capacidade de compreensão que as crianças têm acerca das coisas de Deus. E nós aprendemos que as crianças têm facilidade de captar as verdades de Deus. E à medida que nós envelhecemos, o nosso coração endurece para aquelas coisas de Deus. Mas a criança, ela pega fácil. E ela entende coisas que eu fico impressionado assim. Como é que ela entende se ela não tem cognição para entender aquilo? Porque ela não tem. E quando eu falo disso, eu estou falando de mim, porque eu era criança na igreja. Eu estou falando de mim. E eu, quando criança, tinha entendimento sobre coisas que hoje eu olho para trás de como é que eu sabia daquilo. Porque para eu saber, obviamente, alguém tinha que me explicar, alguém tinha que me mostrar fundamento na Bíblia, mas eu não tinha.
o que eu tinha? Convicções por dentro. E quem botou lá? Como que elas surgiram? Aí o professor disse assim, é porque a salvação... como é que diz o texto? O texto diz assim, porque com o coração se crê. Ou seja, a fé, ela ocorre dentro. É no coração, não é na cabeça. A criança não entende, mas o coração dela é livre para com Deus. E Deus semeia a fé no coração da criança, que os adultos não conseguem ter. Então veja o que Deus está dizendo é que os teus filhos, um vai dizer o seguinte, eu sou do Senhor. E o outro se chamará pelo nome do príncipe de Deus, o segundo filho. E o terceiro dirá, eu vou escrever na minha mão que eu sou do Senhor. E o outro, o quarto, dirá, o meu sobrenome é o nome do Senhor de Israel. Ou seja, são os filhos todos com firmezas dentro do coração. Hoje os pais estão preocupados, entregando os celulares nas mãos dos filhos e dizendo, liga para mim de 15 em 15 minutos. O menino vai para o shopping, quem é que confia? Liga para mim saber onde é que você está, bota o localizador para mim saber. Todo mundo histérico. Por quê? Porque não tem verdades dentro. Não tem Deus dentro. Então, se não tem Deus, eu fico sem valores, eu fico sem princípios, qualquer coisa me rouba, qualquer coisa me derruba, qualquer coisa eu estou fraco, estou vulnerável. Mas o que Deus está dizendo, papai e mamãe, se você tiver sede de mim, eu vou derramar sobre os seus filhos o Espírito Santo, vou derramar sobre os seus netos a minha bênção, e eles vão brotar como se fosse uma planta verde, junto aos ribeiros de água, vão prosperar, vão dar frutos, vão ser fecundos na terra. Eles dirão, um dirá, eu sou do Senhor, e o outro dirá, eu sou chamado pelo nome daquele que teme o Senhor, e o outro dirá, eu vou escrever o nome de Deus na minha mão, e eu vou pôr o sobrenome do Senhor no meu próprio nome. Ou seja, uma família firmada no Senhor, que foi essas coisas que nós cantamos. Glória a Deus. Deixa eu mostrar um outro texto para vocês, de Isaías 54, versículo 3. Wagner. Olha aí, leiam comigo, vai lá, pode ler, 1, 2, 3 e... Amém. O que é que esse texto está dizendo? O Senhor fará com que você transborde para a direita e para a esquerda. Isso aqui está falando de poder de influência. E a tua descendência possuirá nações, e fará que sejam habitadas as cidades que foram destruídas. Esse texto está nos falando os nossos filhos afetando cidade e afetando nações. A visão de Deus para os nossos filhos é muito maior e muito mais poderosa do que aquilo que nós ousaríamos pensar. O Senhor fará os seus filhos transbordar para a direita e para a esquerda, e Ele possuirá nações e possuirá cidades que foram destruídas. Veja, existem muitos pais que estão chorando os seus filhos, porque os seus filhos estão destruindo as cidades. Deus está dizendo que por causa dos pais que tiveram fome e sede de Deus, os seus filhos transbordarão para a direita e para a esquerda. E as cidades que foram assoladas, destruídas, o Senhor disse, eles vão edificá-las. Eles vão reconstruí-las. Olha, eu estava conversando hoje de manhã com a Ellen e a Michelle. Eu estava explicando para elas, conversando com elas sobre sal. A Bíblia diz para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Eu estava explicando para eles que essa figura significa assim, na época, havia a nação de Israel, que habitavam em tendas, e eles faziam suas necessidades físicas no mato. Não sei se vocês já fizeram necessidade física debaixo da moita, não sei. Talvez algum mais antigo aqui já tenha experimentado, é muito bom. Confesso para vocês que é muito bom. Um dia, quem sabe, Deus te dará essa possibilidade. Pois bem, naquela época,
muitos anos atrás, não existia o vasinho sanitário que você usa hoje, não é? A gente chama hoje de banheiro, mas em alguns lugares aquilo é chamado de privado. Cadê fulano? Está no privado. O que é privado? É tipo assim, não incomode, não abra a porta, porque pode haver problemas gravíssimos, né? Então, por isso que é o privado, porta travada, privado. Muito bem, naquela época não tinha essa história do privado, o pessoal ia realmente para debaixo da moita. E então vocês concordam que a possibilidade de haver contaminação do solo, de haver doenças, era muito grande. Porque não havia saneamento, não é verdade? Como Deus é extraordinário, chamou o homem de Deus e disse: ensine o povo a, quando eles forem fazer suas necessidades, cava um buraco, enterre, bote a terra em cima. Depois que você colocar a terra em cima, o que você faz? Coloque sal. O que o sal vai fazer? Vai matar os micróbios que estão ali debaixo e vocês terão saúde. Deus estava ensinando saneamento básico lá no deserto, há não sei quantos mil anos atrás, salvando o povo de doenças. Então, quando Jesus chega, ele olha para os seus discípulos e diz: vocês são o sal da terra. O que ele estava dizendo é isso mesmo. A tarefa de vocês não é uma tarefa agradável. O que ele está dizendo? As cidades que foram assoladas, as cidades que os filhos maus destruíram, é como se fosse a fezes. E o Senhor disse: e vocês são o sal que vai ser posto sobre eles, para impedir que a contaminação saia. O que esse texto está dizendo é: o Senhor vai fazer com que os seus filhos transborde para a direita e para a esquerda, e eles conquistem nações e conquistem cidades. Eles serão sal de Deus, onde eles colocarem as plantas dos pés. Aquilo que é mal não terá força para crescer, porque tem filhos milagres, que são sal de Deus na nação e na cidade. Queridos, se nós somos de Deus, nossos filhos precisam ser sal da terra, restaurando cidades assoladas. Então Deus está falando sobre a influência que os seus filhos terão sobre as nações e sobre as cidades. Deixa eu ler Isaías 54, versículo 13. Coloque aí, meu irmão. Venha para cá, Ministério do Louvor, já estamos encerrando. Isaías 54, já chegou? Leiam comigo, 1, 2, 3 e... Amém. Então veja, a vontade de Deus para os nossos filhos é que eles sejam ensinados pelo Senhor. E é nossa responsabilidade como pai ensiná-los a respeito de Deus, ensiná-los o caminho da igreja, onde eles podem experimentar o poder de Deus e aprender de sua palavra. Escute. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Você já prestou atenção que existem muitas situações que você, papai, e você, mamãe, é absolutamente incompetente para resolver? Você fala, você briga, você grita, você esmurra, você bate, você expulsa de casa, faz o... e não funciona. O Senhor está dizendo: se houver sede no teu coração, o teu filho será ensinado pelo Senhor. O que significa dizer? Que não são as tuas habilidades intelectuais. Eu estudei psicologia. Eu estudei psicologia. Estudei Jung, Freud, sei lá, até Albert Einstein. Eu estudei tudo. Não funciona. O que esse texto está dizendo é: o teu filho será ensinado pelo Senhor. Significa dizer que quando ele está deitado, o Senhor está ministrando a ele. Coisas que você não consegue. Entrando em ambientes na alma dele que você não consegue. Entrando em traumas na alma dele que você não consegue. Em carências na alma dele que você não consegue. O Senhor disse: os teus filhos serão ensinados pelo Senhor.
Amados, esse é o objetivo de cada pai. Se nós, como pais, conseguirmos que os nossos filhos sejam ensinados pelo Senhor, o teu trabalho cai absurdamente, porque o Senhor irá instruir os seus filhos. Deixa eu ler contigo então Joel capítulo 2, versículo 28. Eu estou falando para vocês sobre a visão de Deus sobre os nossos filhos. Estão comigo? A visão de Deus, como é que Deus vê os seus filhos? Deus vê os seus filhos como uma influência poderosa sobre a terra. Joel capítulo 2, versículo 28. Vamos ler comigo. 1, 2, 3 e... Amém. O que é que está escrito nesse texto? O Senhor está dizendo: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aí ele faz uma promessa: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então veja o que Deus diz: eu derramarei do meu espírito sobre os seus filhos, e eles profetizarão e terão visões. Ah, meu Deus do céu. Então, qual é a expectativa que eu, pai, devo ter acerca dos meus filhos? O Senhor diz: teus filhos vão profetizar. Teus filhos terão visões do céu. Meu Deus. Você consegue imaginar o que é isso? O que é o Senhor ensinando os teus filhos? E o que é o Senhor abrindo os céus para revelar segredos eternos aos seus filhos? Não é você que faz, Deus está fazendo. Porque eu disse: eu tenho sede de ti, Senhor. Como a corça suspira pelas águas, o meu coração tem sede de ti. O Senhor disse: por causa disso, por causa da sede do teu coração, eu vou fazer essas coisas com os teus filhos. Você verá com seus olhos eles profetizando. Você verá com seus olhos eles tendo visões do céu. Então qual é a expectativa que eu tenho sobre os meus filhos? É que eles serão profetas de Deus. É que eles passarão sobre essa terra, não como fezes, que destroem, que causam males, que causam destruição, mas como aqueles que é solução de Deus para uma cidade que foi assolada, como aquele que é solução de Deus para uma nação que está em destruição. Quem vai salvar a nossa nação? As pessoas olham para o Brasil e dizem: onde está a solução do Brasil? Nos seus filhos. Nos seus filhos. Os meus filhos são a solução de Deus para a minha nação. Eles são influência de Deus sobre essa nação. A profecia é: eles serão profetas e eles receberão visão dos céus, porque eu derramarei sobre eles o meu espírito. Quero encerrar com esse texto agora, Salmo 112. Olha isso aqui. Vocês estão vendo isso? Fique com essa imagem aí. Obrigado por alguém ter se lembrado de vocês. Top. É isso aí, irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa criança recém-nascida está vendo o pai. Obviamente, vocês estão vendo, né? Claro que não, né? Mas enfim. É uma cena linda de se ver. E é isso aí. Então, deixa eu ler com vocês o último texto. Salmo 112. Vem cá, minha esposa. Salmo 112, versículo 1 e 2. Tire a foto, irmão. Isso. Vamos lá, ler comigo. Vamos junto. 1, 2, 3 e... Amém. Olhe só. Começa o texto dizendo: aleluia. Louvai ao Senhor. Começa assim. Por quê? Porque ele está já cheio de alegria em função daquilo que ele vai dizer daqui a pouco. Louvai ao Senhor. Aleluia.
Aí ele diz, como é feliz o homem que teme ao Senhor. E o homem que encontrou na lei do Senhor e nos seus mandamentos grande prazer. Quais são as duas coisas que ele diz? O homem que teme ao Senhor e encontrou prazer em obedecer a Deus. O homem que teme o Senhor e encontrou prazer em obedecer a Deus, o Senhor diz, ele é muito feliz. Ele é um homem muito feliz. Agora o Senhor não para por aí. Ele agora se vira para os filhos desse homem e diz, os seus filhos serão poderosos na terra. Digam comigo, meus filhos serão poderosos na terra. Digam comigo, meus filhos serão poderosos na terra. Aleluia! 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 Eles serão uma geração abençoada, porque a geração dos homens íntegros é abençoada. Olha que coisa linda. A minha geração será uma geração abençoada. Nós precisamos ser homens de fé. Quando eu estou falando do homem, estou me referindo à mulher. Só para não repetir demais. Homem, mulher, criança, papagaio, periquito. Então é homem, só homem, já basta. Você entende que é todo mundo. Estão comigo? Então nós precisamos ser homens de fé. Homens de fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, nós precisamos de fé. E o que é fé? A Bíblia diz, fé é convicção de fatos e certeza de coisas que eu espero. Convicção de fatos, certeza de coisas que eu espero. Deixa eu ler com você esse texto de Hebreus capítulo 11. Estou dizendo que nós precisamos ser homens de fé. Nossa família precisa ter dentro de casa homem e mulher de fé. O que diz a Bíblia? A fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Não precisa colocar o projetor, irmão. Deixa aqui. A fé é uma certeza de que aquilo que eu espero vai acontecer. Hebreus capítulo 11. O que é fé? Eu estou dizendo que nós precisamos ser homens de fé. E o que é fé? Fé é uma certeza de que aquilo que eu espero vai acontecer. Agora eu quero chamar a sua atenção sobre essa palavra esperar. O que ela significa? A palavra esperança, na verdade, ela significa expectativa. A melhor palavra que define esperança é expectativa. Então o que Deus está dizendo é, a fé é a certeza de que aquilo que eu estou gerando expectativa vai acontecer. O Senhor disse, se você não tem fé, não dá para a gente andar junto. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai existir situações no seu casamento, existem situações na sua família, existem situações nos seus filhos, existem situações nas suas finanças que você vai olhar e só tem desesperança. E quando estas coisas acontecerem, o que eu vou dizer e o que eu vou fazer? Eu vou dizer o que Deus disse. Isso é fé. O que é fé? Certeza de que aquilo que eu tenho expectativa vai acontecer. Fé é uma certeza de que a minha expectativa vai acontecer. Então o Senhor está dizendo, a tua descendência será poderosa na terra. Feliz é o homem que achou prazer na lei do Senhor e encontrou prazer em obedecer a Ele. A sua descendência será poderosa na terra. Ele será feliz e os seus filhos poderosos. Então você olha para o seu filho, olha para a terra seca que acontece na sua família. E aos seus olhos você vê, não tem expectativa. Deus está dizendo, eu preciso de homens que creiam. A Bíblia fala que Noé, pela fé,
construiu uma arca e salvou a sua família. O que significa dizer que se eu não creio em Deus, não tem como eu construir uma arca para salvar a minha família no meio da destruição da terra. Deus está buscando homens que creem nele. Deus está buscando homens que têm expectativa contra a esperança. Porque o que ele vê, diz, não vai acontecer. Mas a fé no Senhor diz, o que ele falou é o que vai acontecer. Então ele diz, os teus filhos serão poderosos na terra. Os teus filhos dominarão nações. Os teus filhos dominarão cidade. Os teus filhos serão influência onde eles pisarem a planta dos seus pés. Eles serão poderosos na terra. Serão profetas de Deus. Serão homens de olhos abertos para ter visão do céu. Aleluia! 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 Glória! Diga comigo, o meu ventre não vai produzir filhos para o inferno. O meu ventre vai produzir filhos do céu. Eles serão poderosos na terra. Felizes são os filhos dos íntegros que acharam prazer na lei do Senhor. Aleluia! Glória! Aleluia! Glória!